Olá, me chamo Adrian Almeida e hoje iremos falar sobre expressões irregulares, ou do inglês Regular Expressions, mais conhecidas como regex. Um regex é uma expressão que pode ser usada para fazer pesquisas em um texto, ou seja, escrevemos uma expressão utilizando os padrões esperados para regex e com essa expressão podemos pesquisar padrões dentro de um outro texto. Ou seja, para criar um regex, utilizamos uma metalinguagem de caracteres. Com essa metalinguagem, escrevemos uma expressão que chamamos de regex. Essa expressão, ou regex, define um padrão de texto. Por isso, utilizamos o regex para fazer pesquisas dentro de textos maiores. Com ele, podemos encontrar esses padrões que a expressão descreve. Agora, veremos como podemos definir essa expressão, quais conjuntos de caracteres podemos usar para definir a nossa expressão regular. Além disso, também veremos como utilizar isso no mundo real. Lembrando que esta aula é preparada para a utilização de regex com a linguagem de programação PHP. Portanto, veremos exemplos de como utilizá-los com o PHP. Primeiro, para melhor entendimento do assunto, nós veremos as funções que o PHP disponibiliza para utilizarmos as expressões regulares. Além disso, também veremos algumas expressões regulares simples, somente para entendermos como as funções funcionam, quais seus objetivos. Veremos essas 4 funções. Não existem só essas, mas são as mais comuns. Primeiro, veremos a função pragmatch. Seu funcionamento é simples. Ela apenas procura o padrão dentro do texto. Se houver, ela retorna 1. Se não houver, retorna 0. Essa é a sintaxe para usarmos ela. Tá? Lembrando que em PHP sempre utilizamos ponto e vírgula no final da instrução. Ou seja, caso a instrução seja somente a chamada de função, deve haver um ponto e vírgula aqui no final. Tá bom? Vamos para a análise dos casos. No primeiro caso, vemos para todos os casos de exemplo, veremos esse mesmo texto, essa mesma string. Aqui há apenas alguma pequena variação da expressão e o resultado. Para criar uma expressão irregular, acima de tudo, precisamos definir um delimitador. Um delimitador não pode ser um caractere alfanumérico, ou seja, ele precisa ser um caractere especial, e mesmo assim alguns caracteres especiais não podem ser usados, pois eles também são usados dentro de expressões regulares. Então tome cuidado para escolher seu delimitador. O mais comum é esta barra que eu estou usando aqui. O delimitador serve para definir onde começa e onde termina a nossa expressão. Neste caso, a nossa expressão é composta apenas por esses 3 caracteres, o O, o L e o A, no primeiro caso. O I, que está disposto após a nossa expressão, descreve uma espécie de parâmetro que dizemos para a expressão regular que, no momento em que a busca do padrão estiver sendo feita, o caso dos caracteres não será considerado, ou seja, independente das letras serem maiúsculas ou minúsculas, elas serão tratadas da mesma forma. Neste caso, a função pragmatch encontra 2 ocorrências deste padrão. Aqui, por ignorar o OR maiúsculo, e aqui, por isso o resultado 1. Vemos que quando removemos o parâmetro i,
e mudamos um pouco a expressão para começar com O maiúsculo, ela ainda resulta 1, pois este olá não está sendo encontrado. Entretanto, este daqui ainda é encontrado, por isso retorno 1. Vemos que quando mudamos o O para o maiúsculo para o minúsculo, também retorna 1, pois existe o olá com O minúsculo aqui no final. Entretanto, sem o parâmetro i e mudarmos o L, botando um L maiúsculo, vemos que não há nenhuma ocorrência, pois nenhum olá está escrito desta forma que está escrito aqui na expressão regular. Entretanto, se passarmos novamente o parâmetro i, ele encontra, pois, mesmo que a expressão esteja com L maiúsculo, ele está ignorando o caso dos caracteres. Portanto, ele encontra este olá e este olá. A próxima função é a função pragmatAll, que é bem parecida com a anterior. Ela tem apenas duas diferenças. Primeiro, que além de retornar se há uma ocorrência do padrão no texto, através dela também conseguimos buscar aonde estão essas ocorrências. Veremos mais para frente que as expressões regulares nem sempre serão tão bonitinhas como essa. Então, podemos escrever um padrão, uma expressão regular que encontre um padrão. E com a função pragmatAll, conseguimos descobrir quais são esses padrões que foram encontrados. Não, a sintaxe só muda um pouco dessa que está descrita aqui. Além de passar o regex e o texto, a string que queremos buscar, adicionaríamos aqui mais um parâmetro, que seria uma variável que se viraria um array. Após a chamada da função, ela vira um array, e esse array irá conter as ocorrências dos padrões encontrados. Ok? Como eu disse, o retorno desta função é a quantidade de vezes que o padrão foi encontrado. No primeiro caso, é bem semelhante ao primeiro aqui da pragmat. Ele retorna 2, como eu disse, ele encontra este primeiro olá e o segundo olá aqui, pois estamos passando o case insensitive. Quando tiramos o case insensitive, ou seja, ele vai buscar exatamente esse padrão, encontramos somente esse, por isso o resultado é 1. Aqui a mesma coisa, como não aplicamos o case insensitive e estamos esperando exatamente esse padrão que encontramos aqui, por isso o resultado é 1. Neste caso, com o L maiúsculo aqui no meio, não existe nenhuma ocorrência sem o case insensitive, por isso o resultado é 0. Quando usamos essa mesma expressão passando o case insensitive, que ele não irá considerar mais não irá diferenciar letras maiúsculas e minúsculas, ele volta a encontrar as duas ocorrências do olá. Agora veremos a função replace, que tem um funcionamento relativamente simples, mas muito útil. A função replace, além de procurar os padrões, ela também substitui o padrão encontrado por um valor qualquer. Vemos que essa é a sintaxe de uso. Passamos o regex, a expressão que nós criamos, o valor que será substituído, o valor que será o substituto para o padrão encontrado e o texto onde será efetuado essas ações. No primeiro caso, passando o case insensitive, sabemos que ele irá encontrar o olá do final e o do início. Como vemos, ele foi substituído por estes dois caracteres, que eu defini previamente, como pode ser visto aqui embaixo. Aqui. Vemos que eu segui exatamente aquela sintaxe. Eu passo o regex, o padrão que será substituído e o texto. Desta forma, os padrões encontrados viraram esses dois traços. Aqui vemos um regex um pouco diferente do que já vimos, com apenas o caractere O, passando o case insensitive. E como vemos, todos os locais onde tinha o O
viraram esses dois traços, pois o replace encontrou o padrão e o substituiu pelos dois traços. Neste terceiro caso, ocorre a mesma coisa, apenas mudando para a expressão para um espaço em branco. Então ele substituiu todos os espaços em branco pelos dois traços. A última função que veremos o funcionamento é a função split. A função split, além de buscar os padrões que descrevemos na expressão, ela também divide a nossa string em um array. E o parâmetro que ela vai usar para dividir a nossa string é exatamente o padrão que nós passamos, é exatamente a expressão que nós passamos. Como vimos, com essa expressão, ele encontra somente esse olá e este olá. Vemos que o resultado é um array de três elementos. O primeiro elemento está vazio, o primeiro e o último elemento está vazio, pois antes desse primeiro olá não existe nenhum caractere. E depois desse último olá também não existe nenhum caractere. Por isso, esses dois elementos estão vazios. Quando usamos o split, o padrão que foi encontrado não fica dentro de nenhum array, ele é apagado. Por isso, não existe nada no primeiro elemento, nem nada no último elemento. No segundo exemplo, estamos usando uma expressão que já vimos acima, somente com espaço em branco. O que a função split fez? Ela simplesmente dividiu a nossa string em um array que contém cada palavra da nossa string inicial. Lembrando que o espaço foi excluído, ou seja, ela usou o espaço para dividir, como parâmetro para dividir a nossa string, e criou um array com cada palavra que continha na string original. No terceiro exemplo, acontece a mesma coisa, só que agora passando a vírgula como uma expressão. E como vemos, o funcionamento foi igual. Ela dividiu a nossa string original em um array de 3 elementos, onde ele utilizou a vírgula como parâmetro para definir qual será o delimitador de cada elemento do array. Agora que já vimos as funções, veremos a metalinguagem do regex. Como eu disse anteriormente, o regex é uma espécie de metalinguagem que usamos para definir uma outra linguagem. Então agora veremos quais são os caracteres da nossa metalinguagem. E eles podem ser divididos em essas 4 categorias: os padrões, os metacaracteres, os quantificadores e o agrupador. Os padrões definem uma forma de facilitar a escrita das expressões. Estes padrões aqui, na verdade, são apenas variações do mesmo padrão, da mesma forma de uso. Neste primeiro caso, o que a expressão diz é que será buscado os caracteres que estão dentro dos colchetes, ou seja, usando isso como expressão, será buscado apenas os caracteres A, B e C. Como vemos nesse exemplo aqui, passando a expressão OAB, apenas os caracteres A, os caracteres O e o caractere B estão destacados, pois somente eles foram encontrados dentro da nossa string inicial. Este padrão, ele apenas é a negação do inicial. Neste padrão, vemos que será buscado os caracteres dentro dos colchetes. Neste caso, será buscado os caracteres que não estão no colchete, ou seja, uma negação. Como vemos aqui, no segundo exemplo, passando os caracteres A, B, C e O, que neste caso seriam buscados. Neste outro caso aqui, eles são ignorados. Como podemos ver, os caracteres A, O, C e B não estão marcados, somente eles, pois nós estamos buscando todos os outros caracteres.
Essa forma aqui de simplificar a nossa escrita é para facilitar a expressão quando queremos aceitar vários caracteres. Desta forma, queremos dizer que nessa expressão será aceito todos os caracteres entre o A maiúsculo e o Z minúsculo. No exemplo, por exemplo, estamos passando A-C, que quer dizer que buscaremos todos os caracteres do A até o C, incluindo, neste caso, o B. Como podemos ver, somente esses caracteres foram marcados, o A, o B e o C, pois essa expressão busca somente os que estão entre o que foi descrito. Neste caso, estamos passando exatamente igual aqui. Vemos que buscou todos os caracteres, independentes de maiúsculos ou minúsculos, deixando de lado os caracteres em branco, as vírgulas, o sinal de pergunta e os caracteres numéricos. Este último exemplo é apenas para mostrar que os padrões que foram mostrados aqui em cima também são válidos para números, para caracteres numéricos. Ou seja, como podemos ver, passamos de 0 ao 4. Somente os caracteres que vão do 0 até o caractere 4 estão sendo destacados, pois somente eles são encontrados, somente esses padrões são encontrados dentro dessa string. Mas lembrando que esse padrão aqui também funciona para caracteres numéricos. Agora veremos os metacaracteres. São caracteres que têm muita informação dentro de si, tá? O primeiro caractere é o pipe, essa barra reta. O que ele significa na expressão regular é que buscaremos essa expressão ou essa expressão. Ele tem um funcionamento parecido com isso. Neste caso, ele buscará o O ou o A ou o B. Podíamos escrever essa mesma expressão utilizando este caractere. Portanto, vemos que os únicos caracteres marcados são o T ou a vírgula. Ok? O ponto significa qualquer caractere, independente seja alfanumérico, especial, espaço em branco, independente do que seja, o ponto considera qualquer caractere. O que queremos dizer com essa expressão é que queremos buscar um O, uma letra O, que após ele exista qualquer caractere. Por isso que existem todas essas seleções, existem todos esses padrões dentro dessa string inicial. Este símbolo, fora, obviamente, dos colchetes, ele representa o início da string, ou seja, se quisermos buscar algo que sempre deveria estar no início de uma string, devemos utilizar esse caractere. Como podemos ver, mesmo passando o case insensitive, esse último olá não é destacado, pois esse caractere especifica que o olá deve estar no início da string. Esse caractere é o oposto. Ao invés de buscar no início, ele busca no final da string. Como podemos ver, buscando essa sequência de caracteres no final da string, ele é destacado. Se mudássemos, por exemplo, para um outro padrão, se mudássemos aqui, retirássemos somente o O desse padrão, vemos que nada mais é destacado, pois o 9, o caractere 9, não está no final da string. Esse caractere, o contrabarra D, ele é usado para buscar qualquer caractere numérico. Ele também poderia ser escrito desta forma, botando apenas do 0 ao 9. Consideraria todos os caracteres numéricos. Mas este facilita a escrita, pois somente utilizando esse conjunto de caracteres, o contrabarra e o D minúsculo, já conseguimos encontrar todos os caracteres numéricos. O contrabarra D maiúsculo é a negação desse, o oposto desse. Enquanto esse busca somente os caracteres numéricos, esse aqui busca qualquer caractere que não seja numérico. O contrabarra S minúsculo busca somente os espaços em branco,
como podemos ver, são somente eles que estão destacados. O contrabarra S maiúsculo, assim como o outro, é a negação do contrabarra S minúsculo. Ele buscará qualquer caractere que não seja um espaço em branco. O contrabarra W busca todos os caracteres alfanuméricos, ou seja, considerando os caracteres alfabéticos, maiúsculos e minúsculos, e também os caracteres numéricos, todos os caracteres alfanuméricos. O contrabarra W maiúsculo é o oposto, assim como os outros, busca qualquer caractere que não seja alfanumérico. Agora veremos os quantificadores, formas que definimos a quantidade de vezes que a nossa expressão precisa aparecer. Lembrando que nesse x pode ser qualquer expressão, qualquer uma das que já mostramos acima. O x pode ser substituído por qualquer uma delas. O mais, esse maisinho, ele vai buscar uma ou mais ocorrências da expressão. Como vemos aqui, o a, estamos passando somente o a como expressão e o maisinho, o que significa que essa expressão regular irá buscar qualquer ocorrência, uma ou n ocorrências de a. O asterisco tem um funcionamento bem parecido, com uma pequena diferença. No maisinho, ele vai esperar pelo menos uma ocorrência do a. Com o caractere, com o asterisco não. Pode haver 0 ou n ocorrências da expressão. Qual a utilidade de buscar 0 ocorrências de algo? Quando alguma expressão for opcional, ou ela pode ocorrer várias vezes. Esse caractere é muito útil, pois ela pode ou não haver. E se houver, pode ocorrer n vezes. O caractere de pergunta, o símbolo de pergunta, ele é utilizado para encontrar nenhuma ou uma ocorrência da expressão. Muito parecido com o funcionamento desse. A diferença é que o asterisco busca também n ocorrências, além de nenhuma. Este caractere vai buscar somente 0 ou uma ocorrência, neste caso, do espaço. Então, o que essa expressão regular diz? O que essa expressão regular procura? Um padrão que haja qualquer caractere minúsculo, seguido ou não de um espaço. Por isso que quase todo a nossa expressão foi marcada, pois neste caso não existe um espaço depois, o que é válido para a nossa expressão. Neste caso, existe um espaço depois, o que também é válido para a nossa expressão. Esse padrão, este formato, é utilizado para definir uma quantidade exata da expressão. Neste caso, estamos utilizando somente o i, mas também poderia ser utilizado qualquer uma das expressões que já vemos acima. E aqui o que dizemos é que queremos exatamente 3 ocorrências do i. Como vemos aqui, exatamente 3 ocorrências do i foram destacadas. Este padrão, este formato, tem um funcionamento semelhante. Este define um valor absoluto. Neste aqui, definimos um range de valores. Ou seja, estamos buscando um padrão que contenha entre 1 e 6 ocorrências do caractere a. Por isso que, neste caso, foi selecionado tanto este a quanto este conjunto de A's, pois aqui existe um A, o que está dentro da expressão, e aqui existem 6, o que também está dentro da expressão. Se por algum acaso houvesse algum conjunto de 2, 3, 4 ou 5 A's seguidos, ela também seria encontrada, também seria um padrão válido para a nossa expressão. Este formato é muito semelhante com o anterior, com a diferença que aqui definimos um valor mínimo e um valor máximo. Desta forma, definimos somente um valor mínimo, considerando que o máximo é teoricamente infinito. Ou seja, buscamos uma quantidade mínima de 5 caracteres A.
O agrupador tem uma função muito diferente dos anteriores. A função dele, como o próprio nome sugere, é agrupar expressões. Como vemos nesse exemplo, a interrogação ela só se aplica ao espaço que vem antes dela. Se quiséssemos que essa interrogação se aplicasse também a essa expressão aqui, deveríamos utilizar o agrupador para agrupar essas duas expressões em uma expressão um pouco maior. É isso que estamos fazendo aqui. A nossa expressão ela busca um caractere alfanumérico que depois exista um espaço em branco ou um espaço em branco que depois exista um caractere alfanumérico. Por isso, este padrão foi destacado e este aqui também foi destacado. Agora que já vimos como criar expressões regulares melhores e mais complexas, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para um repositório no GitHub que vai conter essas informações que eu estou mostrando para vocês nessa aula, e vai ter uma página somente de perguntas. Tente responder as perguntas antes de ver as respostas que eu vou mostrar aqui. Então vamos lá ver as perguntas e avaliá-las. Primeira pergunta. Quero dividir um texto em uma lista de frutas. Quais valores melhor preenchem as lacunas? Aí a gente tem esse trechinho de código e precisamos ver qual seria a resposta, né? O texto diz que ele quer dividir a string em uma lista de frutas. Nós sabemos que a função do PHP que divide a string em um array é preg_split, ou seja, a resposta só pode ser uma dessas duas. A B é uma boa candidata, pois para dividir a string em um array de frutas, precisaríamos identificar esse caractere e esse caractere. Então o padrão seria ponto e vírgula e um espaço em branco. Exatamente o que essa expressão diz. E ela usa a função preg_split. A C não é a resposta correta, pois ele segue um padrão semelhante a esse. Entretanto, como ele colocou esse quantificador, ele só faria essa quebra de linha se houvesse 2 espaços ao invés de 1, como a gente consegue ver aqui. Então a resposta certa é a B. Segunda pergunta. Qual dos regex abaixo sempre pode encontrar uma string que começa com uma vogal e também termina com uma vogal? Vamos avaliar agora as opções que temos. A gente viu que esse sinal ele representa o início da string e esse o final da string, tanto que todos eles estão, esses caracteres, esses símbolos estão em todas as opções. Nessa primeira opção, ele espera que a primeira letra seja qualquer letra do alfabeto minúsculo e a última também. Aqui ele não está separando somente as vogais. Aqui é mais complexo ainda, né? É mais complexo, não, é mais errada ainda. Porque além de aceitar só os caracteres minúsculos alfabéticos, minúsculos, ele aceita todos os caracteres alfanuméricos, né? Qualquer caractere alfanumérico no início e no final. Ele só especifica que entre esses dois caracteres pode haver qualquer, né? O ponto diz qualquer caractere de tamanho 1 ou de 1 ao infinito, né? A C começou certo, né? Aqui ele espera que no início tenha as vogais, no meio
ele especifica os caracteres alfanuméricos e os espaços em brancos. Diz que pode ter de 0 a infinitos, né? De 0 a infinitos desses caracteres também. Mas no final, ele, por esse símbolo estar dentro dos colchetes, a gente sabe que ele está negando isso daqui. Então aqui ele vai procurar qualquer caractere que não seja esses que estão aqui dentro, né? Por causa desse símbolozinho dentro dos colchetes. Outro problema dessa expressão é que aqui ele especifica os caracteres alfanuméricos e os espaços em branco, mas também poderiam haver outros caracteres, né? Os caracteres especiais, por exemplo. Então só resta a opção D, que vemos que começa igual à primeira. Ele especifica que a string vai começar com A, E, I, O, U, as vogais. Diz que depois da primeira vogal pode ter qualquer caractere 0 ou infinitas vezes. E diz que ele também vai terminar com A, E, I, O, U, passando o parâmetro, né, entre aspas, I, para ignorar o caso. Então ele vai ser válido tanto tanto quando começar com caracteres maiúsculos ou minúsculos. Se essa string começar com A maiúsculo e finalizar com O minúsculo, ela ainda vai ser válida por causa do ignore case aqui. Então a resposta certa é a D. E a última pergunta: cria uma expressão regular que valide se uma string segue um padrão de números de telefone com os seguintes formatos. E aqui a gente tem dois formatos esperados, né? Então, parêntese, dois números, né? Como é um padrão de número de telefone. Fecha parênteses, um espaço em branco. Aqui 4 caracteres numéricos. O hífen e mais 4 caracteres numéricos. Esse aqui, a única diferença dele é que esse primeiro padrão aqui, essa primeira sequência tem 5 caracteres ao invés de só 4, tá? E eu especifiquei aqui que a resposta não precisa ver os delimitadores, tá? Não coloque os delimitador. Mas vamos lá. Como os dois padrões começam com parênteses, a gente já pode especificar aqui o parêntese, tá? Eu estou passando essa contrabarra parêntese, pois o parêntese, como a gente viu anteriormente, ele pode ser usado para agrupar expressões. Então, quando queremos buscar exatamente um caractere, não queremos usar ele como um quantificador ou um metacaractere, devemos adicionar antes dele a contrabarra para escapar esse caractere do regex, tá bom? Então, passamos aqui o contrabarra parênteses. Como são dois números, a gente poderia especificar o metacaractere numérico, né, o contrabarra D, e dizer que vai haver 2 ocorrências dele. Sempre vão haver 2 ocorrências, já que esses são os padrões. E mais uma vez, fechar os parênteses com o contrabarra fecha parênteses, tá? Os dois possuem espaço em branco aqui, então podemos especificar aqui um espaço em branco, tá? O metacaractere de um espaço em branco. Depois temos 4 ou 5 caracteres numéricos, então poderíamos especificar mais uma vez o metacaractere de números, né, que vai encontrar números, especificar que vai haver de 4 a 5 ocorrências desse caractere. Aí agora especificamos o hífen, tá? O hífen, por não ser utilizado como um metacaractere nem como um quantificador, não precisamos especificar o contrabarra, mas se quiser também fica a seu critério. E por fim, né, os dois padrões finalizam com 4 caracteres numéricos. Então especificamos mais uma vez o metacaractere de numérico e dizemos que vai haver 4 ocorrências dele. Agora vamos validar. Pronto. Essa resposta está correta. Tá? Existem algumas variações dessa resposta que ela também estaria correta. Tá?
Então poderíamos substituir esse contra barra D, por exemplo, por isso daqui, como eu mostrei para vocês, né? Que ele também vai encontrar qualquer caractere numérico. E como podemos ver, né? Vamos atualizar aqui, só para a gente pegar a resposta de novo. Aqui, ó. Substituir, né, o contra barra D por essa expressão e vemos que ele ainda funciona, tá? Então essa não é a única resposta correta. Você pode chegar à resposta correta por outros caminhos também.